Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Vida Pets Talk, onde a gente fala tudo sobre pets. Então a gente já recebeu e recebe todo mundo aqui que tem alguma coisa para falar sobre pets. Hoje, eu e o meu co-host Renato, a gente está recebendo a doutora Eveline Paludo, advogada, né? E a gente está chamando a doutora Eveline por quê? Eve, você é o que a gente pode classificar como advogada animalista. Exatamente. Só que tem uma coisa, até para situar a galera que está assistindo isso daqui, que vai querer assistir e tudo mais, tem dois caminhos, tem duas coisas que eu gosto muito de conversar contigo. Tem a parte da Eveline, advogada animalista, mas tem toda uma parte de direito dentro da medicina veterinária que é extremamente importante, a gente está falando. Acho que foi essa semana mesmo a gente entrou em contato contigo, que são coisas como prontuário, o que tem que ter no prontuário, quando que a gente tem que entregar o prontuário, se o tutor não paga, o que pode ser feito. Tem práticas que eram feitas até na medicina humana, cheque e caução, se a gente pode tal. Então também tem esse outro lado que é mais do negócio da medicina veterinária, que eu acho que é bem legal a gente conversar, e a parte, lógico, do direito animalista, até porque você é uma pioneira no direito animalista, e no Brasil você tem algumas coisas aí que ninguém nunca fez, né? É, isso mesmo. No direito animalista, eu trabalho na defesa do direito dos animais e das famílias multiespécie. E quando a gente está falando da medicina veterinária enquanto profissão, aí o meu trabalho é voltado ao direito médico veterinário, que daí é, como você disse, a responsabilidade civil do médico veterinário para que ele possa se proteger, se prevenir de eventuais problemas, e quando alguma situação acontece, quais são os instrumentos de direito que a gente tem para se defender, para garantir a integridade ali do exercício profissional do médico veterinário. Tá, mas pera lá. De onde começou isso daí? Né? De onde começou? Começou perto dos animais ali, antes da faculdade de Direito ou depois? De onde veio isso daí, esse caminho e essa direção para essa parte da advocacia? Para o direito animal e para o direito de responsabilidade do médico veterinário, foi depois que eu já estava formada. Eu sempre gostei muito de animais, né? Sempre teve na minha casa cachorro, teve cavalo, então eu sempre tive esse contato muito próximo. Mas eu era aquela pessoa que passava na rua por um animal machucado e eu nunca quis fazer veterinária, mesmo amando demais. Por quê? Porque eu passava na rua por um animal machucado e eu era aquela pessoa que fazia assim, ai meu Deus, tomara que alguém ajude. Mas esse alguém nunca era eu, né? Nunca era eu. Era sempre alguém. Cai alguém do céu, vem o iluminado. Vem o iluminado e ajuda, né? Mas eu não sou. Eu só vi e fico desesperada. Sim. E daí, um tempo depois que eu estava formada já... Você formou em que ano? Eu me formei em 2005. Tá. Aí em 2011... passou na minha frente um cachorro, cruzou literalmente a rua na minha frente, um cachorro, e ele estava andando com extrema dificuldade, era filhote, e eu fiz ai meu Deus, tomara que alguém ajude, e ainda bem que o meu marido estava do lado e foi esse alguém. Ele foi Aí ele parou o carro, ele foi o iluminado, parou o carro, desceu, foi lá, resgatou o cachorro e falou assim, a gente vai ter que levar ele para um veterinário, não vai ter jeito. Encaminhamos ele, daí a gente começou, ele tinha um problema sério, ele estava com prolapso de reto, já fazia algum tempo, né? Então, a gente começou a pesquisar, meu Deus do céu, já pensou se a gente não tivesse passado, se a gente não tivesse resgatado? E quantos outros animais estão nessa mesma situação em Cascavel? E aí a gente começou a falar com um protetor, com outro independente, e criamos a ONG Sou Amigo, aqui em Cascavel. A ONG Sou Amigo, você foi criadora também. Foi, exatamente. Eu fui uma das fundadoras da ONG Sou Amigo por conta Você e quem mais? Você, o Vila, eu, teu esposo, Vila, né? a Pamela Giacomini, a Ana Cláudia estava junto, a Isamara, que tem a doceria, a Giovana Cassol, o Eduardo Mater. Essa galera que fundou a Sou Amigo em 2011. Exatamente. Essa galera fundou a Sou Amigo em 2011. Hoje, a gente está com uma formação diferente da Sou Amigos, dos fundadores, eu e o Vila, que continuamos até hoje, né? Tem 12 anos já de Sou Amigo. Mas os outros não estão mais, mas aí a gente recebeu durante esse andar de mais de 10 anos outras pessoas que vieram se voluntariar, gostaram do trabalho realizado e continuam com a gente até hoje. E daí, vendo esse contexto de tudo que acontece com os animais, né, principalmente os animais em situação de rua ou os animais que são vítimas
de agressão dos próprios tutores ou de negligência dos próprios tutores, né? Porque são esses os focos de resgate da ONG Sou Amigo. Aí eu comecei a me incomodar, porque assim, eu sou advogada de formação, né? Civilista. Eu trabalho com responsabilidade civil, que é o direito de indenizar, né? O dever de indenizar e o direito de receber indenização por um dano sofrido. E esses animais todos tinham sofrido danos, né? Ou físicos, ou psicológicos, e o judiciário simplesmente não estava sendo provocado a olhar para eles como sujeitos de direito que tiveram o direito violado, de ter integridade física, integridade psicológica. E aí eu fui pesquisar mais sobre esse ramo do direito. Aí fiz uma especialização em 2019, a primeira especialização que saiu no Brasil sobre direito animal. Já fiz a especialização. Onde foi essa especialização? Foi pela Escola da Magistratura Federal do Paraná. Ela Curitiba? é de Curitiba, exatamente. E daí a gente faz, durante a especialização, a gente faz diversas matérias, entre elas algumas da medicina veterinária. A gente tem como que são as práticas de manejo, como que são os cuidados, tanto com os animais de estimação, quanto com os outros animais, silvestres, produção. A gente tem essas matérias para que a gente consiga entender os laudos dos médicos veterinários, que são a nossa base de trabalho. É porque eu ia comentar, quando você falou do prolapso de reto, foi com uma naturalidade que geralmente é o médico veterinário. Tanto tempo na área, na atuação, na parte da ONG também e tudo, você já ficou bem familiarizada com a medicina veterinária. O trabalho da ONG dá muito esse chão da gente, assim, acompanhar os sinais clínicos que os veterinários apontam para a gente como os mais reiterados, né? Então, eu digo assim, quando a gente encontra um animal que ele já está com alguns sinais clínicos, a gente já vai para a clínica com ele dizendo assim, doutor, eu acho que ele está com não sei o quê. Acho que é piometra. Né? Eu acho que é sinomose, eu acho que é parvo, eu acho que é piometra. A gente já vai encaminhando, né? De tanto que viu. De tanto que viu. Mas aí, no direito animalista, eram situações que, efetivamente, se eu estou levando para um veterinário analisar, eu posso ir com eu acho que é. Porque o veterinário é o profissional que vai poder saber e corrigir e adequar o tratamento. Mas quando eu estou levando para o Poder Judiciário, o juiz também não sabe. O promotor também não sabe, porque a gente não tem na cadeira, né, de direito animal dentro do direito. Dentro da medicina ele é leigo. Exatamente. Aí eu tinha que entender esses termos técnicos, entender o raciocínio de como funciona tudo isso, para que eu pudesse, quando conversar com o veterinário, ele poder falar comigo e eu estou entendendo o que ele está falando, porque senão fica impossível da gente trabalhar. E para poder explicar para um juiz e para eu poder explicar, porque muitas vezes os termos que o veterinário vai colocar no laudo, eu vou até repetir eles na minha petição, mas eu preciso contextualizar para o juiz, fazer até um parâmetro, sabe? O paradigma humano e o não humano, para que ele consiga identificar mais fácil. E daí eu fui parar no direito animal. Aí isso. Que começou. E como é que é o nome do cãozinho que vocês resgataram lá com prolapso? Tom Cruise, porque ele é Missão Impossível. É o Tom. É o Tom. O Tom é ele o cachorro. Foi o cara... Que é o meu adotado. Que tá aí até hoje. Ele foi um meio para ajudar tantos outros pacientes, tantos outros animais, né? Porque ele eu digo isso para ele. Você sabia que era o... Não sabia. É o cachorro dela. Ela posta direto, faz físio até hoje, lá na Mundo à Parte e tudo mais. Volta e meia ele chega para vacinar lá na Vida Pets e faz um escândalo. Que legal, Eve, a gente teve, esses dias atrás, a gente estava junto com outros médicos veterinários, na verdade 2 médicos veterinários lá de Curitiba e um outro médico veterinário também de Curitiba, mas do CRMV, né? E um deles, agora eu não lembro quem foi, eu acho que foi o Leonardo, que é diretor do CRMV, que a gente estava falando sobre as mudanças da medicina veterinária e tal, e ele falou, viu, mas vocês viram, tem até um caso foi do cachorro ele. Que não sei o que, daí eu comentei com ele, falei, viu, Rambo é daqui. A gente aqui conhece essa foi história. A Eveline e tal, a gente até deu um primeiro atendimento e tal. O Rambo foi o primeiro, porque isso saiu em tudo que é lugar, né? Foi G1 e tal e tudo mais. O Rambo foi o primeiro cão a ser indenizado numa ação. O Rambo foi mais. O Rambo foi, ele e o Spike, os primeiros cães a serem reconhecidos por um tribunal de justiça
como sujeitos de direito que podiam ser autores de uma ação de indenização buscando a defesa dos próprios interesses, que é o interesse de não sofrer, né? Que Isso é o interesse foi a primeira dos animais. vez no Brasil que aconteceu. E não se tem notícia no mundo de ter tido uma decisão Nem no anterior. Nós tivemos uma decisão um mês depois nos Estados Unidos e acho que uns 45 dias depois nós tivemos uma outra, salvo engano, na Argentina. Nós tivemos também decisão na Colômbia. Mas foram todas decisões posteriores. A decisão do Spike e do Rumble, que se tem notícia, foi a primeira em que um tribunal efetivamente reconheceu. O que isso significa? Então tá, a partir de agora ele é um sujeito de direito e ele tem o direito de pedir indenização sobre os danos causados a ele. Isso, certo? ele tem, e mais direitos, né? Porque quando a gente fala que os animais são sujeitos de direito, é porque pro direito a gente só tem duas categorias. Ou você é sujeito de direito, e portanto você tem direitos e tem a proteção do Poder Judiciário, ou você é objeto de direito, né? Entendi. Outras pessoas resolvem então, sobre eles você. eram objetos. Tratados como objetos. Até 1988, pela lei, né? Até 88, a gente tinha os animais como objetos, porque a gente se valia do Código de 1916, que tratava assim, que todo homem tem direitos e é passível de deveres. Quando ele fala todo homem, então, ok, só a espécie humana. Todos os outros vão para a caixinha dos objetos. Quando a gente teve, em 1988, a Constituição Federal promulgada, ela veio e coloca assim, lá no artigo 225, que o poder público e a sociedade têm deveres de proteção com a natureza, com os biomas, com as espécies, com os animais, né, com a fauna e a flora, para evitar a extinção de animais ou dano à função ecológica desses animais, e daí ela bota uma vírgula, e eu digo que aquela vírgula muda toda a história dos animais. Porque até então eles eram tratados de forma instrumentalizada. Eles são importantes e a gente precisa proteger eles para proteger o meio ambiente. Daquela vírgula para frente, o legislador colocou assim na Constituição: proibidas práticas cruéis contra os animais. Se eu estou proibindo alguém de práticas cruéis contra os animais, é porque eu considero que aquele animal sente. Porque eu não vou proibir ninguém Por causa dessa palavra cruel. Cruel, exatamente. Porque assim, eu não vou proibir ninguém de praticar crueldade contra uma mesa, porque a mesa não sente, faça o que quiser, né? Mas se eu estou falando proíbe práticas cruéis contra animais, primeiro, eu estou dando o direito dos animais de viverem sem crueldade e o dever do ser humano de não agir com crueldade, né? E daí, quando se fala assim, os animais são sujeitos de direito, é porque o direito de você viver livre de crueldade, para nós é muito fácil de entender quando a gente fala no direito da dignidade humana, que a gente proíbe os outros de tratamento cruel, degradante e tudo mais, tortura, e os animais de igual forma, né? Se eles têm esse direito a viver sem crueldade, eles têm um direito fundamental, né, de ter toda essa proteção. E o Poder Judiciário precisa garantir isso para eles, porque se eles são sujeitos de direito, eles são, inclusive, consumidores, né? Quem vai no pet é o cachorro. Quem vai na clínica veterinária é o cachorro. O tutor paga a conta, mas quem é o consumidor direto? É o animal. Então, isso muda a estrutura do direito em relação aos animais. Por isso que é tão importante essa decisão que nasceu aqui em Cascavel, do caso do Spike Rumble. E essa decisão já criou jurisprudência. Ela foi julgada até o STF. Ela está agora no STF, mas a decisão aqui no Tribunal de Justiça do Paraná foi combatida por recursos e foi mantida pelo tribunal. Então, e daí já existe essa jurisprudência, exatamente. Tá. Legal. Depois disso tiveram outros? Depois foi o disso, Rumble e o Spike foi junto. Foi junto, é no mesmo processo o Rumble e o Spike. E eles ganham? Tá, vamos lá. Obviamente não é ele que vai acionar a justiça. Quem aciona a justiça por esse animal? Pode ser, por exemplo, se for um animal que sofreu uma lesão pelo vizinho. Vamos dizer que o vizinho estava brincando com uma espingardinha de pressão, deu um tiro e acertou no animal que estava no teu quintal. Meu cachorro. Que pertence, é um membro da tua família. Você vai entrar com o processo em nome dele, né? Vamos dizer que o seu cachorro se chame Tom Cruise. Você vai entrar com o processo em nome do Tom Cruise. Tá em alta isso. É missão impossível, gente.
Você entra com o processo em nome dele, representado pelo tutor. Assim como se ele fosse uma criança. Entra com o processo em nome da criança, porque o direito é da criança, representado pelo tutor. E daí, no processo, você busca os direitos daquele animal. Mas esse não foi o caso do Spike e do Rambo. Foi. O Spike e o Rambo... O Spike e o Rambo foram representados pela ONG. Eles foram resgatados pela ONG. Isso. E daí eles foram representados pela ONG. Então, assim, no processo deles, nós temos como autores do processo o Rambo, o Spike e a ONG Sou Amigo. O Rambo e o Spike estão buscando indenização por danos morais, por conta do sofrimento que eles passaram. E a ONG Sou Amigo, indenização por danos materiais pelo valor que ela gastou custeando o tratamento deles para restabelecer a saúde. Então, nós temos 3 autores num mesmo processo. Como o Rambo e o Spike, assim como as crianças, os comatosos e outras pessoas, eles não têm condições de pessoalmente, na audiência, no processo, se manifestar, eles têm um representante legal, que é a ONG Sou Amigo nesse caso. Né? Mas sempre tem um representante legal para fazer esses atos, né? Mas quem pode ser? No teu exemplo, né? Tinha um cara lá brincando com a espingardinha de pressão, acertou no meu quintal. Mas não no meu quintal. Acertou na rua, fora da minha casa, um cachorro. Eu vi. Se eu quiser entrar na justiça por esse animal, ou junto com esse animal, com esse cãozinho, eu posso. Se você estiver com a guarda dele, de fato, por exemplo... Eu não posso simplesmente ver e falar, não, vou te processar porque você atirou nele em nome dele. Não. Eu pego a guarda dele, eu cuido dele, eu banco tudo, até porque depois eu vou entrar, então, pedindo essa indenização, esse pelos danos reembolso. materiais. E aí, tudo bem. Exatamente. Para você ingressar na esfera guardião. civil, né, buscando uma indenização pelo sofrimento do animal, pelo que aconteceu com o animal e o reembolso dos custos, você precisa estar com a guarda de fato desse animal, pelo menos. Se você tem, no caso da ONG Sou Amigo, nós temos a guarda judicial dos animais. Então, entramos com essa ação representando eles. O que você pode fazer quando você vê um animal, por exemplo, o vizinho acertou com uma espingardinha de pressão no animal que está passando na rua, aí você pode fazer a esfera criminal. Um boletim de ocorrência, chamar a polícia e fazer pelos maus tratos, né? Mas a indenização precisa estar com a guarda desse animal. Você precisa estar cuidando dele. O que foi que aconteceu com o Spike e com o Rambo? O Spike e o Rambo, eles estavam nos fundos do quintal da casa, sem acesso à parte frontal. E a família estava no litoral desde o dia 26 de dezembro. Nós fizemos o resgate deles no dia 25 de janeiro do ano seguinte. Então, eles passaram praticamente um mês, né, 29 dias, nessa parte dos fundos do terreno. E os vizinhos daí começaram a ver que o mato crescia, os cachorros choravam muito, latiam bastante, começaram a colocar água de mangueira pelo muro, jogar ração pelo muro para eles comerem, né? E tentando contato, né, com os ex-tutores para saber o que estava acontecendo, quando eles voltariam, se tinha alguém cuidando. E não conseguindo esse retorno dos tutores ou ninguém que fosse lá, o Spike começou com uma miíase em 2 lugares, né? Na região lombar e no abdômen, salvo engano. Ele começou com miíase, daí começou a ficar cada vez mais prostrado, e os vizinhos que já sabiam como era o comportamento deles ligaram um alerta, né, de que efetivamente os animais não estavam bem, e daí chamaram a ONG Sou Amigo. A ONG Sou Amigo foi ao local, subiu pela casa dos vizinhos no muro, identificou, localizou os animais, não tinha abrigo, não tinha pote de água, nem pote de comida, a gente não conseguia visualizar nada disso. E então acionamos a Polícia Militar. A Polícia Militar também foi ao local, se deparou com esse mesmo cenário e fez um boletim de ocorrência por maus tratos. E do local, a Polícia Militar já entregou a guarda de fato dos animais para a ONG Sou Amigo e eles foram encaminhados para a clínica. Não tem o que fazer com o animal nesse momento se não tiver ninguém para ficar com a guarda. Exatamente. A polícia precisa que a sociedade dê esse suporte para ela, né? Porque senão eles chegam no local, retiram o animal e colocam onde? Então, a ONG Sou Amigo recebeu esses animais e já automaticamente encaminhou para atendimento. E o que foi pedido no processo por esses animais? No processo foi pedido a indenização de danos morais para os animais. Essa indenização é o quê? Um valor em dinheiro? Um valor em dinheiro, exatamente. Que esse valor em dinheiro, sendo pago, ele vai ser administrado pelo responsável legal, mas só pode ser utilizado em favor dos animais.
Por exemplo, a ONG Sou Amigo tem diversos animais que ela resgata, cuida e faz o pagamento. A ONG não pode receber o valor do Spike Rambo para pagar a conta de outro animal. Esse valor tem que ser prestado contas em juízo, que o valor chegou e foi utilizado para os animais. Se um desses animais for a óbito e esse valor ainda estiver em aberto, o que acontece com esse valor? Esse valor ele pode ser encaminhado para o Estado, como se fosse, vamos trazer assim um paralelo do patrimônio humano, como se fosse uma herança jacente. Se é uma pessoa humana que tem patrimônio, não tem filhos, não tem herdeiros e morreu, o Estado recebe esse patrimônio, né? Então, se um animal não tiver ninguém, né, e falecer e tem um patrimônio, esse patrimônio vai ser absorvido pelo Estado. Porque eu pergunto bastante essas coisas, esses detalhes do processo, porque a primeira coisa que as pessoas têm uma tendência a fazer, quando um cachorro, porque você minimalizando tudo, um cachorro processando uma pessoa, né? Tirar sarro, é fazer chacota, agora meu cachorro vai me processar por causa disso, por causa de não sei o quê. E não, existe obviamente toda uma legalidade em todo esse processo, né? Então, nesse caso, a ONG está pedindo de volta só o que gastou com esse animal, e obviamente talvez mais alguma coisa, multa, sei lá, coisa do tipo, e o resto do valor é para ficar em juízo para ser usado para a saúde deles no futuro. Exatamente. Seja pela ONG ou por um futuro adotante ou alguma coisa assim, e que vai ter que prestar contas em juízo. E que, se não for usado, vai para o Estado. Exato. Isso foi julgado aqui, foi julgado, então, no Estado, e agora está no STF. Agora está no STF, exatamente. E daí, é importante isso que você falou, né, Marcelo? As pessoas tiram sarro, ridicularizam, mas tudo que é novo passa por esses estágios, né? Tudo que é novidade, que faz a gente pensar um pouco... Sabe, tipo assim, sair do piloto automático e falar assim, não, deixa eu analisar esse outro cenário, sempre faz com que as pessoas reajam, primeiro, ridicularizando, porque daí na intenção de fazer com que aquela pessoa que está inovando se sinta envergonhada e puxe o freio também. Sim. Depois é um momento de uma reação mais agressiva, né, de confrontar, questionar e não concordar com aquilo. E num terceiro momento, quando ela para racionalmente para analisar os argumentos, aí ela se posiciona. Ela pode até não concordar, mas daí ela não concorda com a argumentação, não com chacota nem com raiva. Ela não concorda porque ela tem um outro posicionamento, ou concorda entendendo o raciocínio. E eu acho que o direito animal está passando por isso. Porque embora o direito animal seja algo que na academia existe há mais de 2 décadas, né, textos e muito estudo em cima do direito animal, na prática, ele começou aqui em Cascavel em janeiro de 2020. Então, assim, a prática do direito animal, muito novo. Dos animais serem autores de processos, é muito novo, é uma situação super recente, né? E a gente acaba chacoalhando a estrutura do direito, que, a meu ver, é uma das estruturas mais engessadas que a gente tem, né? Até para que as pessoas tenham uma segurança do que está acontecendo, a gente tem uma padronização muito grande. E aí você fazer a pessoa chacoalhar e falar assim, viu, sabe aquele padrão? Não, então, não era assim. Sim, mas eu acho que uma preocupação que as pessoas têm é o que isso vai respingar em outras áreas. Produção. Sim. Animais de produção. É o cara realmente querer saber se a vaca vai processar ele porque ele comeu a vaca. Porque eu literalmente ouvi ou li esse argumento em algum lugar. Quando você faz um processo desse, quando esse processo está acontecendo em favor desses cães, isso tem alguma especificidade de espécie, do animal que é, ou isso respinga realmente para todos os animais? Isso respinga para todos os animais, mas essa questão, e até me trouxeram isso também, inclusive uma juíza me falou, né? Ela falou, em um dos outros processos, hoje eu tenho 5 processos andando em Cascavel exatamente assim, de animais. Você está representando animais. Exato. Que o animal está como autor, né? Processando. E uma das juízas que recebeu um dos processos, ela falou assim, nossa, eu fiquei uma semana com o teu processo ali, e eu parava para pensar, e daí eu falava assim, gente, mas como que eu vou reconhecer esse direito para os cachorros se na hora do almoço eu sento e como um bife? Eu não consigo, porque automaticamente você não está falando de cachorro, você está falando de animais. Essa é a minha pergunta. E é a universalidade dos animais.
O que acontece? As pessoas têm essa leitura de que, mas daí a vaca, né, eu não vou mais poder A vaca, a comer ovelha, vaca o ou outro mosquito, animal. a barata, o rato, qual que é o A nossa Constituição, contexto? Marcelo, ela não é abolicionista, Uhum. tá? Ela é protecionista, bem-estarista, mas não é abolicionista. Então, o que ela prevê? Que os animais têm que ter proteção, que eles têm direitos fundamentais, que a gente precisa garantir o bem-estar desses animais, né? Não pode agir com crueldade, porque o bem-estar a gente pode ter graus de bem-estar, Uhum. mas a crueldade não admite graduação. Sim. Ou é cruel ou não é cruel. E não né? pode, isso E já não existe, pode. isso Isso já é legislação. Isso já está na Constituição Federal, né, de 88. E quando a gente fala que ela não é abolicionista, é porque na mesma Constituição que traz essas determinações para a gente, ela prevê e fomenta a pecuária, a piscicultura e outras formas de produção. Então, diferente do que as pessoas pensam, a produção não está ameaçada pelo direito animal. A produção, ela está na Constituição Federal, tal qual o direito animal está. Ela pode ser ameaçada pela evolução da sociedade, mas não pelo Sim. direito animal. Por quê? Porque quando o direito animal prevê, quando a Constituição determina, né, que esses animais têm direito à vida digna e livre de crueldade, para os animais de produção, por exemplo, e aqui eu boto aspas, porque a gente, enquanto sociedade, criou essas caixas para colocar os animais dentro. Assim. A natureza não. Para a natureza eles são todos animais. Para a Constituição eles são todos animais. E a regra da proibição da crueldade ela é universal. Ela atinge todos os animais. Ela não tem exceção. Então o que isso significa dizer? Que também os animais da cadeia produtiva, também os animais que são explorados em laboratório para ensino e pesquisa e outros tantos, eles têm o direito à vida digna e livre de crueldade. Ou seja, as práticas de manejo é que precisam ser revistas. Uhum. Aquelas práticas de manejo que são cruéis, que causam sofrimento, que causam dor, que retiram a dignidade do animal, essas não podem continuar. Mas que não tem nada a ver com esse processo que está acontecendo agora e com isso que você está fazendo. Exatamente. Isso já estava na Constituição. A gente vê isso aí dentro da faculdade, né? O animal de produção Sim, tem lá óbvio, 5 liberdades, né? Exatamente. E até eu fiquei pensando aqui, tô raciocinando. Que a Constituição garante. Mas isso já tá desde 80. A gente escuta falar isso daí, 5 liberdades, os animais e tal, mas eu, pelo menos na faculdade, me lembro de ver isso daí, de escutar sobre isso dentro da cadeia produtiva. Sim. Cadeia produtiva. Sim, é onde mais se fala. Mas eu não lembro de ter, talvez eu me esqueci mesmo, de a gente ter em algum momento falado assim dos direitos e de como fornecer bem-estar e não maltratar um animal desse que vive comigo dentro de casa. Mas é porque esse já tem os benefícios dele. Mas já mas tem qual sentimento. onde eu quero chegar? Qual é talvez ali o limite, né? Antes o bicho ficava só fora de casa. Às vezes amarrado na corrente. Às vezes amarrado na corrente e tal, né? Qual é o limite, assim? O que hoje o que caracteriza assim, o maltrato desse bichinho que está comigo dentro de casa? Se você for pensar um animal amarrado na corrente, você está tirando uma das liberdades dele. Então, esse é um... Exatamente. Assim, os animais... Na faculdade, né, como vocês disseram, vocês têm essa matéria que fala das 5 liberdades, muito mais focado no setor produtivo. Isso, 100%, tem um enfoque 100%. Ali, né? Eu nunca ouvi falar sobre 5 liberdades em clínica de pequenos animais. Isso que eu tô... De forma nenhuma. Exato. Porque quem costuma ter mais essa privação, ou de uma forma mais escancarada, forte, talvez seja o de produção. Né? Exatamente. E também porque a maioria, né, dos médicos veterinários, eles são formados para trabalhar no setor privado, né? Então você vai atender pessoas que, teoricamente, se elas estão buscando o atendimento do médico veterinário, é porque elas se preocupam com o animal. Sim. Então, tecnicamente, realmente me parece que a necessidade de se pormenorizar os direitos dos animais que vivem com as famílias multiespécie não seria tão necessário, porque já é absorvido. Se aquele animal é um membro da tua família, o que se espera de você, né? Cuidado. Subentendido, que você vai tomar os cuidados básicos, né? Sim. E os animais de produção já não. Por isso que talvez seja lá a matéria, porque
eles não são animais que são vistos como indivíduos, né? Eles são vistos como commodities. Sim. Então, você vai buscar exploração e quando você fala em, nessa matéria, ter uma aula sobre, né, as 5 liberdades, é para que essa exploração não viole as 5 liberdades dos animais, por mais que ela aconteça. É isso que a Constituição Federal determina. É isso que o direito animal busca. E o entendimento, por exemplo, assim, né, a gente colocou essa questão assim, prender, deixar o cachorro amarrado. Isso pode ferir, né? A gente observa uma das liberdades dele. Isso, uma das liberdades. Mas existem ocasiões onde isso daí pode, talvez, não ser entendido dessa forma? Por exemplo, não sei, às vezes o cara mora num lugar lá e não tem cercado. Não tem cercado. E o bicho precisa ficar ali preso na corrente, porque senão ele vai... Esse cara, ele não pode ter o cachorro se ele não tiver o cercado, porque ele não pode deixar ele preso, ou talvez isso não seria entendido como estar ferindo a liberdade dele, porque naquele ambiente ali ele precisa daquilo para proteger ele desse outro risco que seria talvez fugir para a rua. Isso, eu acho que é muito uma análise caso a caso. Por exemplo, a gente sabe que as 5 liberdades elas se aplicam para todos os animais. Os animais que estão de estimação, né, os animais mais convencionais, também têm direito às mesmas 5 liberdades, né? Ele não pode estar... Tem que estar livre de medo, de frio, de fome, de dor, tem que ter um abrigo, tem que ter possibilidade de conforto, de expressar o comportamento natural da espécie. Então, toda vez que a gente vê, como a gente conversou antes, crueldade não tem graduação. Bem-estar, a gente tem graduação, né? Então, você consegue analisar caso a caso. Por exemplo, nesse cenário que você trouxe, né? É um animal que está bem cuidado, que tem água, tem uma ração de boa qualidade. Não é uma corrente desse tamanho. Não é uma corrente curta, tem abrigo. É que isso é verídico. É verídico. Um dia a gente estava numa viagem, eu e a minha mulher, minha esposa, a gente estava viajando e tal, e tinha lá um ambiente onde tinha uma casinha bem simples, passava a rua dos 2 lados, era perto de um ponto turístico lá da cidade que a gente estava, e daí tinha um cachorro grande preso na corrente. E era igual tinha antigamente no sítio, né? Eu lembro no sítio do meu padrinho, era assim, né? Tinha aqueles cachorrão assim para cuidar do quintal, aí tinha um arame assim, um cabo preso, e eles ficavam presos ali, eles corriam, presos naquele cabo. E ali era a mesma coisa, né? Ela, nossa, não pode, né? Esse cachorro tá preso. Eu falei, viu, mas e se soltar ele? Ele vai ganhar o mundo, vai ser atropelado ali, passa um monte de gente. Então, eu queria entender se existe, né, esse entendimento diferente ali, ou se existe talvez não. Vai ter que existir essa análise, até porque se ele for agressivo, pode ser um cão agressivo. Porque, pode ser uma família que cuida mega bem, mas passeia 5 vezes por dia. De fazer a cerca. Isso. Então, assim, o animal consegue correr, ele consegue ter espaço, ele consegue pular, ele consegue isso, ele consegue que pra gente é extremamente desconfortável ver um animal hoje preso numa coleira. Desconfortável, exatamente. Eu me sinto muito mal quando eu vejo um animal preso numa coleira, por mais que tenha todos os cuidados, que esteja sendo respeitado e tal. É estranho pra gente que vive com os animais em cima da cama, a gente vê assim que às vezes um caso desse, o bicho é realmente muito mais cuidado, mais amado do que em algumas situações, às vezes dentro de casa, né? Já vi bicho de ficar lá dentro de casa, só que ele fica assim, ó, naquele lugarzinho dele, e o pessoal só serve a comida e a água, então assim, ele meio que não faz parte daquele ambiente ali, né? O pessoal não dá muita moral. Tem canil que é menor do que o espaço dessa corrente, às vezes. Isso. Ele tá solto dentro do canil, mas o canil é o tamanho dessa mesa. Não tem espaço, exatamente. Isso, esse entendimento é legal. É muito comum o pessoal falar pra mim assim, eu não tenho cachorro porque não tem espaço, eu moro em apartamento. Meu apartamento é pequeno, meu apartamento tem 50 metros quadrados. Meu Deus, eu morreria de dó do meu cachorro ficar lá. Aí ele se muda para uma casa, daí ele pega e ele arruma um cachorro para ele. Aí ele faz um canil de 2x2. Vê se faz sentido. Até porque, se a gente tivesse um cachorro aqui, se o Tony tivesse aqui, o Tom Cruise, qualquer um tivesse aqui, o Coquinho tivesse aqui, eles não iam estar correndo feito uns doidos aqui no estúdio. Eles vão estar deitados aqui no nosso pé. Eles gostam de ficar perto da gente. Então não tem porque a gente pensar que para ter um cachorro você precisa ter um quintalzão, um espaço enorme. Não, você tem que ter os cuidados.
Exato. E você tem também que escolher qual cachorro ter ou qual gato ter. Sim. Não, eu não recomendo num apartamento de 50 metros quadrados, se você fica fora 12 horas por dia, ter um Border Collie. Né? Pro teu bem. Não é nem só do Border Collie, é pro teu bem das tuas coisas. Mas tem outros cães, outras raças ou portes que você vai poder ter com uma certa tranquilidade. Esses casos que você está trabalhando tanto e que começaram em 2020, né, coisa super, super recente, não vão mudar nada a produção. Então, o cara que trabalha com produção e tudo mais... Continua valendo o que já existia, né? Isso é uma evolução, é uma evolução na percepção das pessoas frente aos animais. Exatamente. Quando Entende? você fala assim, eu acho que eu já até comentei contigo nas nossas tantas conversas, quando você fala assim, por exemplo, esse animal fugiu e a gente está procurando o dono dele. Você passa a percepção para a pessoa de que o animal é uma coisa, porque ele tem um dono, né? Aí quando você começa a mudar a forma de falar, a pessoa que recebe o que você fala, muda também a forma de enxergar. Porque daí você fala assim, eu estou procurando a família desse animal. Então ele é um indivíduo. Eu estou procurando o tutor desse animal. Ele é um vulnerável que tem alguém que cuida, né? Então, quando a gente está trazendo essa mudança para o direito, a gente está trazendo essa mudança de perspectiva para a sociedade, que automaticamente acaba entendendo que a gente não é o suprassumo da espécie, né? A gente é mais uma espécie do reino animal e a gente precisa se autorregular para conseguir existir com as outras. Que é uma evolução normal, isso está acontecendo desde sempre. Qualquer pessoa com... Vamos jogar aí, que idade você está? Jovem. 46, mais ou menos. Qualquer pessoa com 30 anos de idade, vamos jogar uns 35, 30, vai, uns 30 anos de idade. Qualquer pessoa lembra de uma época onde sim, você tinha, a tua avó provavelmente, ela tinha uma casa que tinha um quintal gigantesco lá atrás, não um quintalzinho com piscina e coisa arada, não, quintal. Tinha 200 árvores lá atrás e tinha uma horta e às vezes tinha até umas 2, 3 galinhas soltas lá e às vezes tinha um cachorro amarrado lá atrás. Exatamente. Cara, isso há 20 anos atrás. Exatamente. Isso há 20 anos atrás. Então, as coisas já andaram pra caramba. Ou por legislação, ou por naturalidade. Porque eu acho que o cachorro... Eu acho que é mais por naturalidade nesse caso. Porque a gente foi, né? Eu espero que sim. Porque se é por naturalidade, é até melhor do que por obrigação da legislação. Eu digo sempre que, assim, a legislação e o direito, eles andam correndo atrás do avanço da sociedade. Vê o problema que gerou uma demanda. Exato. A sociedade gerou uma demanda. A sociedade é que muda e mostra para eles. Você vê um problema acontecendo, ou precisamos fazer alguma coisa para isso aqui, para regular isso aqui. Se a gente fosse pensar assim, que hoje em dia uma coisa que eu faço muito pedido de ordem judicial para embarque do animal dentro do avião, junto com a família. Eu ia entrar nisso agora. Então, assim, há 20 anos atrás, que nem o Marcelo falou, o cachorro ficava amarrado dentro, num quintalzão, ele ficava lá amarrado e recebia o resto do almoço. Sim. Né? Exatamente. Hoje em dia, as famílias estão se mudando e elas estão indo viajar e elas Você viu as imagens da guerra? As imagens da guerra. Um momento tem refugiados daquele. vindo agora aqui para Cascavel e entraram em contato com a gente. A igreja que a doutora Jéssica, que é a responsável pelo setor de odonto lá do hospital, a igreja dela está ajudando alguns refugiados, tal, não sei o quê, e entraram em contato com ela para saber se pode prestar atendimento, porque esses refugiados estão vindo com animais. Exatamente. Então vai ter que ser feito um cuidado, uma triagem, talvez até um abrigo para esses animais. E aí você nota o quanto, e eu acho que isso naturalmente foi acontecendo até com a diminuição dos espaços. Exato. Por quê? Não tendo mais aquele quintalzão com aquelas 500 árvores, a gente se mudou para o apartamento, para um sobrado que talvez tem meio metro de grama. Com isso, a gente abriu a porta da lavanderia para eles, para ficar deitado ali na lavanderia. E aí um portãozinho da lavanderia veio ali para da cozinha. E aí, de repente, ele estava em cima do sofá, em cima da cama. Aí você olha lá também, você fala assim, coitadinho, desse tamanhozinho, você vai deixar ali fora no frio? Não, deixa ele dormir aqui, né? Então, assim, falar que é uma delícia. Essa proximidade com os animais A gente tinha uns pequenininhos lá em casa, tinha uma Golden lá de 40 quilos, falava, nossa, olha que dó, pequenininha, vai ficar ali fora. Magrela. Deixa ela deitar aqui na cozinha. Todo mundo tem a história de um pai que não queria animal na casa e que quer agora dorme na cama. Quer que eu conto, seu Edgar? Todo mundo tem. O meu último que ele levou para dentro de casa, né, ele falou, não, mas não vai entrar no meu quarto. Dorme. Não vai sair do meu quarto. A história lá em casa é essa. Esses dias atrás, minha mãe disse que a Linda, né? Tem lá em Mora a mãe da Linda, uma Chau Chau.
A Linda começou a latir à noite, latir. Meu pai acordou assim, meu pai sempre foi meio bravão, acordou. Minha mãe falou assim, já vai dar umas raiadas com ela, né? Daqui a pouco chega o seu Edgar com a Linda. Linda, deita aqui do lado da cama e fica quietinha. Deita do lado da cama do pai. Fica aqui do lado a do pai. Linda lá fora, colocou pra deitar do lado dele na cama ali. E eu acho que isso leva daí o direito a também dar uma resposta no sentido do que pode ser feito. Exatamente, porque assim, quando a gente tem o que aconteceu aqui em Cascavel. Cascavel, né, é um polo de inovação, né? Em Cascavel aconteceu... Muito por causa de você. Em Cascavel aconteceu aí, em março, aquele embarque impedido do animal, né? O tutor comprou a passagem... É nisso que eu ia entrar, porque essa também é uma inovação que está acontecendo no direito, uma novidade que está acontecendo no direito, que é a parte da possibilidade de viagem. E a gente, como médico veterinário, já acompanhou muito. Você tem Cara, aumentou muito. Você tem vários problemas. Viagem, a procura. Demais. Muito. Mas você tem um problema chamado hipertermia maligna, né? Que acontece muito com cães em viagem, porque viagem de ônibus ou viagem de avião, eles iam como bagagem. Então iam no bagageiro. Óbvio que o bagageiro de um ônibus e de um avião não foi feito para ter um ser vivo lá dentro. Não era esse o objetivo. Daí começaram a enfiar os bichos lá dentro. Eu acho estranho assim, que se você for, a gente tá falando de animais de produção, vamos voltar lá naquela aula lá na faculdade. O animal de produção a gente falava das 5 liberdades. Você não consegue embarcar um cavalo ou um bovino para transporte dentro de um avião ou de um navio sem ter um médico veterinário junto cuidando desse passageiro ali. Ou pelo menos não deveria ter. Não tem. Você não faz essa viagem. Isso não acontece. Como é que coloca o cachorro e o gato dentro da caixa de transporte e põe dentro do bagageiro? Mas aí, doutor Renato, a gente entra assim num... Sabe aquele espaço que estava assim num breu ainda? Porque acontecia e ninguém fazia nada. Então vamos tocando. Era igual passar e ver o cachorro na rua lá. Exatamente. Era igual passar e ver o cachorro na rua. Como que acontece mais? Qual é o meio que a gente tem o maior número de comércio interestadual de animais por criadores? Através de avião. Porque ele embarca o animal, filhote, e manda para o estado do comprador. Sozinho. Entendeu? Embarca lá e tchau. O filhote embarca no bagageiro e tchau, vai sozinho, entendeu? E ninguém questionava, né? Inclusive as mortes desses animais. E começou a se questionar, porque acontece muito a morte desses animais, nos casos mais recentes, porque por conta da tecnologia, rede por social conta de hoje em começou dia, a divulgar todo mundo muito tem mais, rede gerar social, muito mais revolta. as pessoas começaram a tomar conhecimento de que, olha, gente, tem animal morrendo nesse tipo de transporte. Por quê? As empresas aéreas se utilizam, inclusive, da taxa de seguro da compra da passagem para comprar um outro animal do mesmo criador e entregar, se morrer aquele no meio do caminho. Literalmente um produto. É literalmente um produto, entendeu? Literalmente um então, produto. a partir do momento que esses mesmos embarques começaram a ser buscados por famílias, aí a gente tem a diferença da produção e do animal família. De família. Porque para poder, vamos falar assim, despachar um animal assim, no mínimo, ele tinha que estar num ambiente onde tem alguém para poder cuidar dele. Claro. Exatamente. Né? No mínimo. Aí a gente entra aqui num outro trabalho que a ONG Sou Amigo faz aqui. A gente faz em Cascavel, porque a gente está aqui, né? Mas que é de alcance nacional, que nós ingressamos através da ONG Sou Amigo, a ONG Sou Amigo como autora, com ações civis públicas. Né? Nós ingressamos junto com o GAC, que é um grupo de assistência a coelhos, para conseguir uma o ação civil transporte pública para obrigar o Mas transporte dos coelhos. Começou com quem? Porque eu lembro de 2 casos. Eu lembro do cãozinho vira-latinha amarelo da caramelo do ônibus, que não conseguiu viajar. O Thor. E eu lembro também do coelhinho. Isso. O coelho começou foi o primeiro. Com quem? O coelho foi primeiro. Tudo começou com a possibilidade de embarcar com o coelho, porque tinha uma autorização porque, e na assim, hora de embarcar não queriam deixar, né? Exato. Porque assim, tem a autorização, entre aspas, né, uma autorização da ANAC para as empresas aéreas de que eles poderiam levar cães e gatos dentro do bagageiro dentro da cabine do avião. Tá? Dentro da cabine. O cara dentro pode levar no colo, ele tem que comprar uma cadeira, como que é? Ele tem que levar o animal dentro da caixa de transporte, o animal tem que estar com atestado sanitário, tem que estar com tudo em dia, como deveria ser feito em qualquer tipo de transporte. Mas essa regulamentação da ANAC, para as empresas aéreas, essa portaria era exclusiva de cães e gatos.
Mas a lei que determina o embarque de animais fala sobre animais de estimação. Quem tem competência para fazer essa discriminação de quais são os animais pet, não é a ANAC, é o IBAMA. E a ANAC não pode simplesmente falar assim, olha, eu acho que no Brasil animais de estimação é cão e gato. Entendeu? Ela usurpou uma competência de um outro órgão federal, que é o IBAMA. E falou, não, só vai embarcar cão e gato. Coelho, outros animais que quiserem, vão embarcar como bagagem e vão ser despachados como bagagem. E daí nós ingressamos com uma ação. Não, eles conseguiram pegar o pior animal ainda. Eu acho, né? acho que não podia ser pior. Não podia, exatamente. Um coelho no bagageiro, cara. Aí nós ingressamos com ação porque a gente começou a ter relatos, né, de mortes, de coelhos e tudo mais, que as famílias fizeram o transporte e quando chegou lá o animal chegou morto, enfim. E daí nós ingressamos com essa ação para pedir para a Justiça Federal equiparar os coelhos, então, aos cães e gatos. Porque... Dentro desse pet. Exato, dentro dessa autorização de embarque pet. Quando a Justiça Federal falou assim, não, realmente, nós juntamos vários laudos, por isso a importância do trabalho, né, interdisciplinar ali do advogado com o médico veterinário. Sem os laudos a gente não consegue fazer o nosso trabalho no direito animal. Juntamos uma série de laudos mostrando que o transporte no bagageiro era muito perigoso e, em contrapartida, o transporte dentro da cabine não trazia risco nenhum, nem para o ser humano e nem para o animal. Então, a Justiça Federal falou assim, ok, me parece que vocês têm fundamento o direito que vocês estão me dizendo, nós realmente estamos correndo um risco de morte dos animais enquanto esse processo não chegar no fim, então eu já vou dar uma liminar antecipando os efeitos de uma eventual decisão e falando que, ó, a partir de agora pode embarcar coelhos. Quando a Justiça Federal falou isso, a ANAC veio e entrou com recurso dessa decisão para o Tribunal Regional Federal, falando, olha, não dá. A nossa logística não é brincadeira, é um negócio grande, não é assim. Vai ter que treinar o pessoal das empresas, vai ter que treinar a tripulação no voo, vai ter que isso, vai ter que aquilo. Mas, sabe gente, aquele negócio? falando ainda mais de coelho, já tava liberado o cão e o gato, viu? Só libera o coelho. Bicho do céu. Exatamente. Mas sabe aquele negócio tipo assim, gente, deixa do jeito que tá, senão vai me dar serviço Sim. e custo. E daí o desembargador relator, quando recebeu esse recurso da ANAC, ele falou assim, não faz o menor sentido. Ele falou, não, você tá de brincadeira comigo, né, cara? Ele falou isso. Não faz o menor sentido. Eu tenho um consumidor que quer garantir o seu direito de embarque e eu tenho uma empresa que está me dizendo, sério mesmo que você quer embarcar? Não, tá de brincadeira. E daí o desembargador, assim, a grosso modo, ele falou assim, olha, além de garantir o embarque dos coelhos, a gente tem que considerar que as famílias multiespécie têm uma pluralidade de outros animais que pertencem como membros da família, que são consumidores porque a família compra passagem para embarque e que eles precisam também ter essa segurança de embarque regulamentada. Aí a Sou Amigo ingressou com mais uma ação. Então, ok, vamos ingressar com uma segunda ação, abrigando agora os outros animais. Daí não foi específica. Aí ela foi uma ação abrigando animais de estimação, já trazendo inclusive os não convencionais, porque daí, nesse meio tempo, as ações individuais foram acontecendo. Então, já teve ordem para embarque de hamster, de roedores, de ratos mesmo, que foram morar com a tutora lá nos Estados Unidos e eram de São Paulo. A gente já teve embarque de coelhos diversos. Mas tem hora que a empresa aérea não quer deixar nem a gente embarcar. Daqui a pouco... Não, mas vai atrapalhar a logística. Você já sofreu. Vai atrapalhar a logística, já vai... Nossa, você também mas eu já vou deve te ter falar passado. assim, olha, que a gente Nem já recebeu não pode. fotos dos nossos clientes, né, não humanos, tão bonitinhos, tão ajeitadinhos, tão organizadinhos, e eles tão quietinhos que a gente fala, gente, dá menos trabalho do que quando eu embarco. Olha, se você for... eu acho que não podia ter acontecido situação melhor para ter uma evolução nisso do que essa. Do coelho. Que não tem o que ser falado. Não tem o que ser falado. Não, o coelho é muito grande. Não é. Ele é menor que o cachorro. Vai fazer barulho. Não, ele faz barulho. Não, o coelho não faz barulho. Ele pode matar uma pessoa se ele fugir da Mas eu vou te falar eu acho que é melhor, sabe? Mas assim, é tão engraçado. Voltando aqui daí agora, no início da nossa conversa, que eu fui fazer a especialização e a gente teve, né, na cadeira, algumas cadeiras ligadas à medicina veterinária para a gente entender como funciona, né? A gente enquanto advogado. Teve um dos processos que ingressou, até nem foi meu processo, de um colega de São Paulo, e a gente trabalha bastante junto.
nessas ações de transporte. Ele ingressou com a ação pedindo para fazer o embarque de um coelho, porque a família estava indo embora para a Europa e o coelho ia junto. E o primeiro despacho, o juiz, né, que recebeu, ele falou, não vou autorizar. E se esse coelho fizer xixi e corroer alguma coisa do avião? Aí eu pensei, Mas é de ácido o xixi do coelho, cara? Meu Deus, do que é feito o xixi desse coelho? Que vai abrir um buraco no avião, vai tirar a pressão, meu Deus do céu. Morreu todo mundo em cima do oceano. Exatamente. Daí que você percebe que, tipo assim, meu Deus, é um buraco, é um hiato de precisa de Total. gente que estuda, entende para conseguir iluminar esse caminho e mostrar, não é bem assim, né? Não, exatamente. Daí assim... Aí Isso já tem, então, jurisprudência também? Já foi julgado? Tá no STF? Essa Hoje, decisão, se eu quiser embarcar com um garnizé, eu consigo? Como tá? Na verdade, tá bem assim, ó, Marcelo. Para coelhos, a gente, com essa decisão liminar da ANAC, da Justiça Federal do Paraná, a ANAC foi obrigada a regulamentar. Então, hoje, a gente já tem uma portaria publicada no Diário Oficial da União que garante o embarque de coelhos na cabine do avião, que foi a primeira ação que a gente entrou. As outras ações, tanto a de todos os animais de estimação, quanto a de transporte terrestre, porque a ANTT também não regulamenta o transporte terrestre de animais, né? Essas duas estão em trâmite ainda na Justiça Federal aqui do Paraná. A gente ainda não tem sentença delas. Uhum. Mas o que a gente tem conseguido, e muito, eu digo, eu e o Dr. Leandro conversando semana passada, bateu a meta de 100 ações ingressadas em 2022 para embarque de animais em cabine de avião. Uhum. Semana passada, a gente não tinha chegado nem no meio do ano ainda, né? E já tinha batido o número de 100 ações individuais de famílias pleiteando o embarque de animais em maior cabine parte de avião. disso, cães e gatos. A maior parte, a maioria esmagadora. Isso eu digo 100 ações aqui, né? Ações que são do Dr. Leandro, que são minhas, que são de nós dois. Ah, tá, não é? Não de todo o Brasil. Ah, tá, né? não. Eu já tava achando muito. Achando que era do Brasil inteiro, só de vocês. Considerando só isso, só nossas ações. Só que assim, como o processo é eletrônico, então nós fizemos ação para uma família que o casal ia se casar em João Pessoa, na Paraíba, mas eles moram em Manaus. E daí os cães iam fazer parte da celebração do casamento, porque era uma cerimônia íntima, só para os pais e tal. Então entramos com a ação lá em Manaus para garantir que eles poderiam ir participar da cerimônia de casamento da família. Cerimônia íntima só para os pais e para os cães? Só para os pais e para os cães. Exatamente. Então, assim, e a gente fez... O que a gente mais faz são de famílias em mudança. Né? Até ano passado a gente fez e esse ano também. As que eu escuto geralmente são para fora do Daqui para fora. E daí, na semana retrasada, a gente trouxe uma cadela de volta. A família estava em Portugal, estava em Évora e queria vir embora de volta para São Paulo. Já tinha até locado imóvel e tudo para vir morar em São Paulo. Só que não conseguiam garantir o embarque da cadela deles, né? Dentro da cabine do avião. E daí a cadela é um animal de suporte emocional, que isso também é algo aqui pra gente falar. Ela é um animal de suporte emocional e ela é uma cadela que tem artrite, artrose, enfim. Complicações ela tem de diversas saúde. complicações e ela não podia ficar em local que não tenha controle de temperatura, porque se ela ficar muito frio, também prejudica a saúde dela. Vai desencadear alguns problemas. Isso. E daí nós ingressamos. Daí o que diziam para essa família lá em Portugal, as agências de turismo, quando eles iam comprar passagem, é que não adiantava contratar advogado no Brasil, porque como o embarque era em Portugal, a Justiça do Brasil não pode obrigar, né? Mas a gente está tratando aqui de um contrato de prestação de serviço, de passagem, né? De transporte. Toda vez que o contrato começar ou terminar em território brasileiro, a Justiça brasileira tem competência para falar sobre ele. Entendi. Não teria se estivesse indo de Portugal para a Alemanha. Exatamente. Mas como, se vai vir para o Brasil, ele pode. embarcando em Portugal, mas ia desembarcar aqui, o contrato ia finalizar no Brasil. Então, o juiz, aqui em São Paulo, a juíza negou o embarque, disse que não tinha conhecimento dessa possibilidade de embarque de animal de suporte emocional aqui. E nós recorremos para o Tribunal de Justiça de São Paulo, e o Tribunal de Justiça de São Paulo falou assim, não, o animal é suporte emocional, então ele é necessário o embarque dele para garantia da saúde do ser humano, que tutela ele, e o animal é doente, então até para garantia da saúde do animal não pode ir no bagageiro. E mandou embarcar, e a companhia lá, é uma companhia
de Portugal, embarcou e trouxe eles com a maior tranquilidade para cá. Na verdade, eu acho que as companhias estão perdendo a oportunidade. Nossa, Entendeu? claro. Porque se eu sou proprietário, acionista de uma companhia de transporte aéreo e eu falo assim, a gente embarca pet numa boa, olha a gama de clientes que eu ia ter. Pega hotel. Sim, hotel Pega hoje em dia é hotel tudo hoje. pet friendly. Pega hotel hoje. E tem que ser assim, não, você não tem a cliente. gente vai num hotel, né? E a gente... esse aqui é bom que Sim, dá você pra vai levar escolher- os doguinhos, né? Vai Esse- escolher já baseado Exato. nisso. Entendeu? Já é um filtro natural da gente, né? Nem Fica hotel, cada vez né? mais- Mas nem hotel. Hoje em dia, restaurante, cafeteria, loja de roupa, tudo que se E destaca como nenhuma pet friendly. vez eu fui... Não sou o viajador do mundo, né? Mas nenhuma vez eu fui em um hotel que tinha, né, essa liberdade de levar animais. Em algum momento, isso prejudicou a minha estada lá. Assim Cara, como indo eu pra penso Curitiba- daí com o transporte também. Entende? Sim. Porque não é todo mundo que vai viajar que vai levar o Exato. dog ali. E as empresas podem até colocar, E tem colocar limite, critério de números de animais, por exemplo. A critério. empresa pode colocar Tem- assim, olha... cada um tem o seu a Não gente dá vai pra viajar colocar- 22 cachorros dentro do a avião. empresa pode Cada um muito tem bem o seu colocar espaço, assim, olha, a gente né? vai embarcar 4 animais por voo. Ok, eu sou consumidor, ou eu vou me antecipar para comprar passagem no voo. Ou eu vou que no próximo voo. ou eu vou Claro. no próximo. Claro. Paciência. Porque Mas tá na mão da viu, empresa criar é isso essas que eu ia, regras. é isso que eu ia Sim. comentar. A regulamentação da legislação, toda essa evolução do direito também não significa que é bagunça. Exato. Esse animal que vai ser embarcado, ele tem que estar saudável, ele tem que ter um atestado de saúde por um médico veterinário. Isso. Claro que a gente não está falando de um cão agressivo, tem toda uma... Tem tudo Tem, isso. tem toda uma regularização que tem que ser feita. Eu ia comentar que a gente estava falando de lugar pet friendly. Indo para Curitiba, pela 277, acho que é em Palmeiras ali, tem um restaurante. Se eu não me engano, o nome do restaurante é Girassóis, alguma coisa assim. E a minha família, quando a gente vai para o litoral, alguma coisa, já tinha o costume de parar ali, porque é meio que... É num ponto bom para a gente parar ali, considerando sair de Cascavel e tal e tudo mais. O que eu notei? Acho que uns 2 anos atrás, eles têm toda uma área do restaurante que é pet friendly. E nos últimos 2 anos a gente parou ali, porque estava com um cachorro no carro, né? Era o lugar mais cheio do restaurante. Mas Toda mesa Galera, tinha tá 2, 3 viajando. cachorros, cara. se a gente parar Daí para você vai pensar parar- que assim, ó... Senão alguém vai ter que ficar lá fora com o cachorro esperando, todo mundo vai almoçar, daí vai sair, vai... Então existe uma oportunidade aí para a É empresa uma aérea. oportunidade Com certeza. imensa, porque assim, se a gente considerar que durante a pandemia o setor que mais cresceu foi o setor envolvendo pets, Aham. né? Então é porque o número de famílias multiespécie cresceu proporcionalmente e o investimento que essas famílias fazem no Aumentou bem-estar muito. desse E a animal... tendência com a passagem da pandemia é essa cada vez galera melhor. fazer o quê? Voltar a viajar. Exatamente. Olha lá. Então, É assim, o pessoal voltar a viajar. Avião, Eles estão perdendo restaurante, uma oportunidade. hotel. Tá vendo? Eles ficam vendo a gente como vilão, né? Que fica acionando eles. Eu tô só cutucando pra mostrar ali, ó. Uma Tem, nova é. oportunidade. Olha aqui essa Nessa- gama Mas de é a gente. terra do pé descalço, né? Um vai olhar e falar assim, não vou vender tênis nenhum aí, ninguém usa Ninguém tênis. tem. Exatamente. Aí o outro fala assim, que eu tô rico. né? exatamente. Então é a Resultado terra dessa. do pé descalço. Gostei. Na segunda ação ali que você falou que vocês entraram, ou o segundo modelo de ação, que daí não foi pedindo para um animal específico, mas foi para tentar aumentar essa gama. Vocês tiveram que citar quais Especificar. animais são? A gente citou alguns animais, até porque tem os pets não convencionais, né? Quais vocês citaram? A gente citou os coelhos, já estavam na outra, daí nós citamos os hamsters, chinchila, calopsita, além dos coelhos e dos gatos, que a gente pediu uma regulamentação para que eles não tenham limite de peso, né, e de tamanho, para que as empresas coloquem como opcional para o tutor. Por exemplo, o Marcelo resolve viajar com o Tony. O Tony não tem como ir num espaço Dos pequeno. cães e gatos. Dos cães e gatos, tá? Porque os cães e gatos estão junto nessa Não, segunda é que você ação. falou coelhos e gatos. Ah, tá. Dos cães e gatos. O Marcelo resolve viajar com o Tony, por exemplo. E o Tony é um animal Boiadeiro que Bernese, 50 quilos. vai ocupar o espaço do passageiro do lado. Não tem como ele ficar só na frente do Marcelo, Sim. porque ele vai ter que ficar estátua ali a viagem inteira, não é confortável. Então, a empresa pode ofertar, né, nessa nossa segunda ação, a gente traz essa possibilidade de que a empresa oferte a possibilidade de que esses cães de grande porte, desde que não agressivos, possam viajar junto, fora da caixa de transporte,
e que se o tutor quiser, ele compra a poltrona ao lado. É porque eu ia tá falar, eu não causando consigo prejuízo pra empresa. imaginar viajar com um boiadeiro bernês, que nem é o Tony e o Peter, de avião numa caixa de transporte. Na caixa de transporte não tem como. Eu acho que a caixa de transporte não entra no avião. Ela não Passa entra. Dependendo do corredor. avião, ela não entra no avião. Ela não entra e a gente tem que sempre considerar, quando a gente está falando desse processo, esses dois processos são processos estruturais, porque a gente está mudando uma forma de ser ofertado uma situação, né? A gente tem que sempre pensar, quando está falando em transporte aéreo, nas regras de segurança do voo. Porque a regra de segurança do voo tem que vir antes de qualquer outra coisa, né? Porque senão a gente coloca um avião inteiro em risco por querer fazer assim ou fazer assado. Eu não tenho como levar um animal de grande porte dentro da caixa de transporte no voo, né? Porque eu coloco numa situação assim, se acontecer qualquer coisa que o tutor precise sair rápido com aquele animal, vai conseguir, ele pode não atrapalhar consegue. todo mundo. E ele atrapalha o tranca a restante. saída de todo mundo. Agora, se aquele animal é dócil, se eventualmente numa situação de embarque ele precisou colocar a focinheira para que os outros passageiros se sintam seguros também com a presença dele por conta do tamanho. Eu não gosto, mas a gente sempre fala para os nossos tutores, quando a gente garante o embarque, a gente fala, olha, leva uma focinheira na mão, não precisa levar no animal. Mas se alguém que está dentro do avião tem fobia ou alguma coisa assim, para a pessoa se sentir mais tranquila, você coloca. Não vai fazer, né, nenhum mal para o teu animal e a gente garante essa tranquilidade do voo, né? Mas a gente precisa que esses animais maiores tenham a segurança garantida de embarcar na cabine do avião sem colocar em risco a segurança do voo. Mas aí como que eu posso fazer? Eu, empresa aérea, posso falar assim, ok, eu autorizo o embarque de um animal de 50 quilos, desde que o tutor compre a passagem ao lado, porque ele vai ocupar o espaço do passageiro ao lado, eu não posso botar o outro passageiro numa situação desconfortável de viajar com um cachorro grande no pé dele. Sim. Ok, fica a critério do Marcelo, consumidor, comprar ou não comprar. A empresa fez a parte dela de oferecer. Disponibilizou. Sabe? Se tem 3 cadeiras, tô eu, tá o meu cachorro. E esse cara aqui? Se ele tiver uma fobia, se ele tiver alguma coisa e tal, como que é lidado com nas isso? empresas, as empresas aéreas sempre colocam as poltronas onde podem ter pets. Né? Entendi. Você vai escolher uma e o cara que comprar essa já vai saber que pode ser que tem um cão ali. Pode ser que tenha um animal ali. Legal. E quando a gente faz embarque de animal de suporte emocional, o animal de suporte emocional, ele não vai na caixa de transporte. Ele sempre vai solto. Ele vai com o peitoral, na guia, com o tutor. E o que caracteriza isso? A pessoa que tem um animal de suporte emocional, ela faz acompanhamento vai ter um psicológico ou psiquiátrico, e o profissional que atende ela faz um laudo, emite um laudo informando que ela está fazendo tratamento, que ela tem aqueles sintomas, e que ela tem tal animal, e daí ele individualiza o animal, que é o seu suporte emocional, para garantir o controle de ansiedade, o controle de depressão, o controle de outras situações psíquicas do ser humano. E ele tem esse animal como suporte. Entendi. Então, esse animal, justamente pela finalidade ser suporte, ele não pode estar afastado do tutor. Tem que estar fazendo parte ali ele do momento. tem que estar próximo. Por quê? Porque o tutor depende desse contato com ele para garantir a sua tranquilidade, entende? Quando a gente faz esse tipo de embarque, pelo menos todos que a gente tem feito do ano passado para cá, as empresas sempre colocam o tutor com o animal de suporte emocional na primeira poltrona, que é aquela poltrona que tem mais espaço nos pés, e daí os animais estão vindo e ficam deitados ali, exatamente. Então, assim, a gente sempre recebe foto dos tutores, né, quando eles embarcam, porque a gente sempre fica também na ansiedade para garantir que vai dar tudo certo, né? Então a gente sempre pede, quando você estiver dentro do avião, antes de desligar o celular, tira uma foto, manda pra gente de que tá tudo ok. E as fotos que a gente recebe são sempre nessa primeira poltrona. Então, assim, já para não causar problema. Mas uma coisa que me questionaram ontem foi assim, até numa conversa informal, a pessoa falou assim, tá, mas e se eu tenho alergia de pelo de gato e tem um gato dentro do avião? Vai espirrar. Aí eu comentei com ela assim, olha, eu tenho alergia e me dá enxaqueca, perfume. Mas eu não posso comprar uma poltrona no avião e falar assim, ninguém entra com perfume aqui, volta todo mundo para casa tomar banho. Vou ter que tomar um eu vou ter que antialérgico tomar antes de um entrar. antialérgico antes de entrar. Porque o problema é meu enquanto consumidor. O meu problema enquanto consumidor não pode afetar o direito do outro consumidor. Entendi. E isso só se dá como direito através dessas mudanças que a gente tem. Exato, porque daí se as empresas aéreas, por exemplo, colocarem assim,
eu tenho esses voos que podem ter animais e esses voos que não podem ter animais, Você com tem a o mesmo escolha. destino. Certo. Se eu tenho alergia, eu escolho aquele que não pode ter. E pronto. Pronto, você não precisa ir se incomodar com aquele que Exato. tem. Quando o regulamento, então, que eu posso embarcar com um cão, também eu não posso regulamentar que pode ser cão só até 10 quilos. Cão é cão, ponto final. O que eles fazem para transporte terrestre não tem realmente essa determinação. Quando a gente fala em transporte interestadual terrestre, a norma da NTT fala assim, que o animal precisa estar devidamente acondicionado em caixa própria para o transporte e que ele tem que estar com a carteira de vacina ou atestado sanitário emitido por médico veterinário há poucos dias, até 15 dias da data do embarque, né? Então tem que estar tudo certo. Não diz assim, só cães de pequeno porte ou só até 10 quilos, ou não diz. Se o cavalo couber na caixa de transporte e dentro do Então, seu gol, você pode levar ele. Por isso que a gente entrou com essa ação para regulamentação, porque daí assim, o que aconteceu? Como a NTT colocou um negócio, jogou ao vento e falou, vai pessoal, Sim. né? As empresas ficaram Os naquela... pormenores estão sendo feitos agora. Aí as empresas, cada uma criou a sua regra própria. Aí os estados, através das suas assembleias, cada um foi criando a sua lei própria. E daí você bota o consumidor numa situação de insegurança jurídica. Porque, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um coelho. Eu consigo embarcar com o coelho aqui em Cascavel, aqui no Paraná, para viajar para o Mato Grosso do Sul. Mas se eu fui visitar alguém lá no Mato Grosso do Sul, com o meu coelho de estimação junto, na hora de comprar passagem para voltar, eu não consigo. Porque a lei do estado do Mato Grosso só possibilita ingressar com cão e gato. Aí eu fui com o coelho, mas não consigo voltar com ele. Aí azedou o capim no bucho. Não tem Deu jeito. problema. Entendi. Aí por isso que a gente ingressou com essa ação. Porque assim, a ausência de regulamentação viola direitos. Sim. Né? A omissão sempre é um problema. E a gente não pode ter uma autarquia federal omissa na regulamentação que ela é obrigada a fazer. Né? Então, assim, ela precisa regulamentar. Nessa ação, a gente trouxe até para a ANAC, para a NTT não pegar a onda da ANAC e falar, não, é sério que vocês estão... Não, Sim. tá de brincadeira. Aí a gente entrou com a ação e já trouxe para ela uma proposta de regulamentação. De como? Então, assim, a gente já pensou em diversas situações que podem acontecer. Entregou um negócio meio E entregou mastigado para ela meio eles mastigado e analisarem. falou, olha, porque- precisa regulamentar e tá aqui a nossa sugestão. Se quiser, usa. Sim. Que ainda tem uma questão até assim, né? Pensando, acho que principalmente em viagem de ônibus dentro do Brasil, porque em relação à viagem de avião, a de avião é muito mais curta, né? Daqui para São Paulo vai durar 1h20, enquanto de ônibus pode durar 14, 16 horas. Porque daí tem que ter também uma questão, talvez, aí de paradas para esse animal sair e tal, né? Tem alguma coisa nesses As projetos? paradas que o animal vai poder fazer são as mesmas que os seres humanos fazem. Então, Aí assim, você inverte o que você falou da alergia a perfume. A tua necessidade do teu animal pode- Exatamente. não vai sobrepor a dos outros de chegar na que hora da todo empresa mundo- e tal, tudo mais, né? Exatamente, são todos consumidores. Então, assim, Joia. se o ônibus vai fazer X paradas, é Continua dentro ali. dessas X paradas que eu tenho que descer com o meu cachorro, colocar ele para tomar água, dar comida para ele, botar ele para fazer xixi. Eu tenho que cuidar com o que eu vou dar para ele, para que ele não tenha vômito dentro do avião. Mas aí, mas e se o cachorro vomitar? E se uma criança vomitar, se se eu uma viajar pessoa- com um bebê, ele pode vomitar. Aliás, Se eu tem via- saquinho ali na frente da tua cadeira por um Justamente porque motivo. Isso acontece. Tem uma Sem história motivo. dessa aí também Né? pra contar, mas não vou. Não, Leonardo, meu esposo, ele diz assim, ele fala assim, Eve do céu, tem umas lembranças que a gente tem na vida, né, que dá um certo desespero. Ele disse que uma vez ele foi viajar, na época de fazer vestibular e tal, ele foi para Maringá fazer vestibular na UEM, e na hora que ele tava voltando, ele falou assim, não, sentei, botei o moletom, fone de ouvido, deitei para dormir, sentou uma senhorinha do meu lado. Abriu a bolsa, eu já senti o perfume do salame. Nossa. Aí, beleza. Aí ela pegou uma volta de salame, abriu a volta de salame e começou a comer. Ele falou assim, antes ela tivesse cortado em fatias. Ela ficava com aquele salame mascando. Ele falou, não via a hora de chegar em Cascavel, porque ela ficou mascando aquele negócio, não vou... Ele falou assim, então hoje, se alguém me falar que não vai viajar com um animal, porque o animal incomoda, eu Vai contar toda da vez eu me véia. lembro dessa minha história, porque ó, ele falou assim, gente, eu nunca vi Cascavel, nunca foi tão longe pra chegar. Ô, Evi, deixa eu diminuir agora as coisas. A gente falou de viagem internacional, a gente falou dentro do Brasil, Mato Grosso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Dentro de um condomínio,
O condomínio tem o poder de dizer que eu posso ter um cachorro ou não. Ele tem o poder de dizer onde esse cachorro pode andar ou não. Se ele pode estar nesse elevador, naquele elevador, se ele tem que descer a escada. Porque isso também é uma coisa que já aconteceu bastante. Eu não lembro de nenhuma ação tua, pelo menos não dessas tão famosas dentro dessa área. Mas é um problema que eu já vi muito e que eu sei que ainda existe. Porque até onde eu vi notícias e tudo mais, não pode. O cara não pode te proibir de ter cachorro. Ter um cachorro é um direito, logo ele não pode te proibir de ter naquele lugar. Mas aí você tem outras regulamentações que vêm. Não pode andar no elevador, ou não pode andar no elevador social, ou tem que estar de focinheira dentro da área do prédio, ou dentro da área comum, tudo mais. Como que funciona essa parte? Um condomínio, começando por isso, o condomínio pode dizer se você pode ou não ter um cachorro na sua casa? O condomínio só pode restringir a existência de animais ali, ou o número de animais, se quando você comprou, já constava isso no regimento interno do condomínio. Então, assim, quando eles fazem um condomínio e lançam o condomínio à venda, eles têm um regimento interno desse condomínio e eles têm o que pode e o que não pode, o que é permitido e o que não é. Então, o condomínio pode... Ele pode ser um condomínio que não aceita animais. Desde que isso seja informado para as pessoas antes delas comprarem. Porque daí você tem o direito de propriedade. Você comprou, mas você comprou sabendo que aqui, nesse condomínio aqui, não pode ter animais. Tá. Aí a gente tem, Marcelo, uma discussão muito grande em relação a isso. Essa é a leitura padrão, tá? De que porque se daí o condomínio falar que não mudar de ideia, meu filho não pode resolver que ele tem um cachorro. Essa é a leitura padrão, que se o condomínio já tem essa proibição no regimento interno, teoricamente, os proprietários compraram sabendo que não poderiam. Aí a gente tem o direito de propriedade. Dentro da minha propriedade privada, eu faço o que eu quiser. Uhum. Se eu quiser ter um cachorro ou 10 cachorros dentro da minha casa, a casa é minha propriedade, e eu posso ter esses animais lá. Aí entra em conflito com a questão do padrão de condomínio. Mas eu não posso ter, por exemplo, uma vaca no quintal de casa. Não, que aí passa a não ser animal de estimação, daí não é né? animal de estimação, Isso, exatamente. mas eu digo assim, por conta desse limite também, que existe um limite do que você pode e não pode fazer dentro ali da sua propriedade. Porque dentro da sua propriedade, tudo que você fizer ali não pode atingir o vizinho. Isso, não pode entendeu? passar Por exemplo, do limite do outro. Exatamente. Por exemplo, eu tenho... isso acontece muito, as pessoas comentarem assim, o meu vizinho... eu vou entrar com uma ação contra o meu vizinho porque o cachorro dele fica latindo o dia inteiro. Uhum. Gente, se eu for entrar com uma ação contra o meu vizinho, que a criança fica gritando e brincando o dia inteiro, aí não tem jeito, porque é um comportamento natural da espécie. É natural das crianças brincarem, correrem, gritarem. Sim. E é natural do cachorro latir, é natural do gato miar. Diferente se eu estiver incomodado porque a criança ou o cachorro está tocando bateria. Aí eu posso entrar com a ação porque não é um Se o comportamento cachorro natural. estiver tocando bateria, meu amigo. Aí você se deu bem. Não, aí... Mas no caso, porque não é um comportamento natural, e isso pode ser retirado. Exato, porque assim, lógico que tudo que é em excesso pode ser revisto. Então eu posso muito bem, por exemplo, notificar o meu vizinho de que no período noturno o animal que fica no quintal, por exemplo, da casa dele, fica com acesso à frente do portão. E ele fica latindo a madrugada inteira, impossibilitando que o pessoal da rua consiga dormir. Então, eu notifico o meu vizinho para que ele tente tomar providências para evitar com que o comportamento natural daquela espécie interfira no direito de sossego dos outros vizinhos, que eles possam dormir à noite. Sim. Mas isso não quer dizer que eu tenho o direito de tirar aquele animal da casa, né? Da casa do meu vizinho, de entrar com uma ação dizendo que ele não pode ter esse animal ali. Em relação aos condomínios, a gente tem bastante esse conflito. O que acontece com esse conflito, então? Entendeu? Por quê? E a gente até viu, não sei se vocês viram, mas no mês passado teve uma juíza da Paraíba que recebeu uma ação de uns vizinhos de um condomínio dizendo que eles não queriam que a fulana que mudou para essa casa, Cris é o nome da mulher, que ela tivesse aquele cachorro, porque ela tinha um pitbull. Uhum. E que eles entendiam que aquele cachorro colocava em risco a segurança de todo o condomínio. Coitado dos pitbull, né? Então eles queriam que eles tirassem, que ela fosse obrigada a se desfazer do animal. E a juíza deu a ordem e mandou que ela desse um jeito no animal em 3 dias. Ela tinha 72 horas para arrumar outra casa para levar o animal, mas aqui naquele condomínio ela não poderia. Uhum. E daí ingressaram, com um recurso dessa decisão e o Tribunal de Justiça da Paraíba falou não.
O animal está dentro da propriedade privada dela, que fica dentro do condomínio, mas aquela casa é dela. O animal tem restrição de acesso às áreas comuns do condomínio, então ele só vai ter acesso à área comum na guia, conduzido pela tutora. Esse animal fica solto enquanto ele está do portão para dentro da casa dela. E não se tem notícia de que esse animal, durante o período que ela está morando lá, tenha alguma vez fugido ou que tenha sido facilitada a fuga dele, que tenham deixado ele sem supervisão e que ele tenha causado qualquer tipo de transtorno. E cassou a decisão anterior. Então, por isso que essa questão dos condomínios, assim como o resto do direito animal, é muito cru para o Poder Judiciário. Então, eu brinco sempre que a impressão que eu tenho é que os juízes, quando eles recebem essas ações e rapidamente dão uma resposta, eles dão uma resposta no susto, para tirar o problema da minha mesa, sabe? Se não concordar, leva para o tribunal, que daí o tribunal analisa, sabe? Porque assim, se você for considerar... E o papel do tribunal nisso vai ser uniformizar essas decisões também, né? Exatamente. Mas aí, se você for considerar a quantidade de condomínios que nós temos no Brasil e a quantidade de famílias com animais que moram nesses condomínios, a gente precisa cada vez mais que essas questões sejam levadas para o Poder Judiciário, para que o próprio Poder Judiciário dê à sociedade qual é o caminho a seguir. O que é direito de cada um, até onde é o teu direito, o que você pode questionar ou não. Né? Porque enquanto a gente não levar essas questões para o Poder Judiciário, cada um defende o seu direito, mas ninguém está entendendo como é que funciona o contexto todo, contexto né? Macro dessa situação. Né? E um lugar mais de... Só para finalizar. Em relação ao elevador que você comentou, né? Que alguns falam, não pode subir o elevador com animal e tal. O acesso às áreas comuns do condomínio são possibilitados aos animais também, desde que, né, o seu tutor esteja fazendo acompanhamento, eles estejam na guia, sob supervisão, que seja feito, por exemplo, fez cocô durante o espaço que estava andando no jardim, vai ser recolhido pelo tutor. Os cuidados básicos, que é o que se espera de todo mundo. Mas eu não posso, eu síndico, ou eu reunião de condomínio, assembleia, obrigar que o dono daquele apartamento suba pelas escadas levando o animal no colo. Porque é um direito dele. Eu posso proibir ele de andar no elevador social, desde que eu tenha um outro elevador que ele possa usar. Aí eu posso. Agora eu não posso obrigar ele a usar a escada. Ou, por exemplo, teve... E aqui em Cascavel tinha um condomínio que estava de prédios, né? Que estava obrigando os tutores a subir dessa escada com os animais. Teve alguém que falou comigo que tinha que ser no colo. Exato. E ele tinha um jogo grande. Exatamente. E ele tinha que subir na escada. Nesse condomínio específico, daí 2 famílias fizeram contato comigo. Nós notificamos o síndico, explicando para ele o embasamento jurídico para que os tutores pudessem utilizar o elevador. Só tinha um elevador? Só tinha um elevador, e daí ele levou isso para reunião de condomínio para que todos tivessem conhecimento. É meio assim, meio bastante, né, também, falta de a gente conseguir ter um pouco de desconfiômetro e também dar o espaço do outro, né? Hoje mesmo, que eu estava vindo para cá, tem um senhor que mora lá no mesmo prédio que a gente, ele tem uma boxer, cara, dentro do apartamento. É a coisa mais linda. Eu não ligo de jeito nenhum. Toda vez que ele vai entrar no elevador e eu tô ali, ele fala assim, você se importa se eu entrar no... Sim. Cara, sabe? Qualquer também coisa falta ele espera da gente, no próximo elevador, talvez né? falta da gente também, né? Aquela conversa, né? Posso, né? E tal. Que o pessoal já quer erguer para 10, né? Às vezes se fosse o contrário, ele tentar entrar e a pessoa fala, senhor, pode, por favor, não entrar agora e entrar depois? Daí é capaz do cara já querer, né? Porque tem direito e tal. Pô, dá pra... Exatamente. Dá pra se viver entender. em sociedade, né? Ser mais seria o correto. Tem e nesse mesmo prédio que eu mesmo moro, tem uma senhora lá que ela tem pavor de cachorro. Igual você falou assim, tem gente que tem fobia. Ela tem pavor. Lá tem 2 elevadores, né? Lá tem 2. E pode, no social pode. É porque, na verdade, lá é dividido os lados, assim, do prédio, né? Então, em tese, eu uso só um porque é do lado que eu moro. Os 2 são social. Os 2 então são. Não faz diferença.
Aí, né, e eu tava com o cachorro e ela entrava, eles mordem e tal, mas nossa, ela ficou apavorada, ela ficou no canto assim, tem 2 cachorrinhos pequenininhos no colo ali, mas ela ficou apavorada. Mas é aquele negócio, então, né? eu tenho pena no sentido assim, eu consigo ter empatia por uma pessoa dessa, eu não consigo entender, né, ter medo de um cachorro, ainda mais que nem os teus são pequenininhos. Mas eu consigo ter empatia por uma pessoa dessa de talvez, poxa, claro. Né, se você puder não entrar no elevador com ela, ou se você puder sentir essa pessoa se sentir mais segura, não tem por que não. Não tem por que não. Gente, eu tenho medo de escuro, então eu entendo as pessoas que têm medo de qualquer coisa. Eu entendo as pessoas que têm medo de qualquer coisa, porque eu ainda não tenho coragem de olhar embaixo da cama. Até hoje. Deixa o monstro debaixo da cama lá, gente. Eu ia te pedir agora de um outro tipo de acesso que é um pouco mais... porque que nem você falou, se o condomínio ele teria o direito de, no seu lançamento, avisar, ó, se você vier morar aqui, você não pode ter bicho, né? E um lugar que tem esse movimento recorrente, como um shopping, por exemplo. Então, beleza, eu tenho um shopping, o meu shopping é pet friendly, mas não pode entrar pitbull. O shopping pode fazer isso? O shopping, a partir do momento que ele se coloca não só shopping, né? Qualquer estabelecimento pet friendly. Ele pode estabelecer regras para quem é pet friendly, quem tem acesso e quem não tem? Ele pode estabelecer as regras de segurança, né? Os critérios dele de segurança. Só que os critérios dele de segurança não podem violar também os direitos das 5 liberdades do animal. Por exemplo, se o animal for ficar aqui dentro 4 horas, ele vai ter que ficar as 4 horas de focinheira, não pode tirar a focinheira, papapá. Por quê? Porque isso é um desconforto para o animal. E o animal precisa, naquele período lá de 3, 4 horas que a família vai ficar ali dentro, seja um shopping, um restaurante ou qualquer outro lugar, ele precisa poder tomar água, ele precisa poder deitar e ficar confortável. Agora, as empresas não podem ser obrigadas a ofertar serviço. Então, assim, o shopping pode, o hotel pode, a clínica pode não querer receber animais. A partir do momento que ela aceita receber animais, ela tem que ter ponderação na hora de estabelecer critérios para não ser especista, porque a nossa Constituição nos proíbe de discriminar. E a discriminação por espécie também é um tipo de discriminação. Então, quando a gente se coloca... Por isso que as empresas precisam ter muito tato na hora de criar as suas proibições, para que eu não tenha uma... Por exemplo... Na década de 90, o Rottweiler era o vilão da história. Sempre teve Doberman, daí o Rottweiler, daí o Pitbull. Sempre teve um. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter esse tato de não ser excludente sem critério. Entendeu? Qual é o teu critério? Não, Pitbull, porque eu acho que os pitbulls... Eu acho é que não cabe, sabe? Sim. O achismo não cabe dentro do direito. Ou você tem um critério que tem um fundamento para embasar. Então, o que eles podem fazer é colocar critérios, como, por exemplo, o uso de uma focinheira, o uso de uma guia reforçada, não peitoral... tem que estar com uma pessoa com um porte capaz de conter aquele animal. Exatamente. Não pode ir na praça de alimentação, mas ele não pode dizer, bom, eu não quero Rottweiler, Pitbull, Fila e Pinscher. Não quero esse aqui dentro. Pinscher é massa. Pinscher, né? Pinscher, ele é mais bravo. A minha mãe, semana passada, o Juninho, né, que é o meu irmãozinho, Poodle, faleceu. Gente, eu preferia resgatar um chau-chau do que ter que dar um remédio pro Júnior. E ele era um Poodle de 2,5 kg. Mas ele já me deu tanta mordida, eu já perdi uma unha por causa dele, de tanto que ele mordia. E ele era bravo. E o Vicente, né? Imagina, o Vicente é criado no meio dos cachorros e abraça e deita e rola e não sei o quê. E sempre abraçou tudo que é cachorro. Ele chega na Vida Pets, era o Ícaro antes, depois a Maia, agora o Tony. E ele vai abraçando. Eu sempre digo, filho, tu tem que primeiro lembra do Juninho. Primeiro você pergunta assim, ele gosta que abraça? Ele gosta que chega perto? Mas isso é um perigo, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. É uma coisa assim que eu sempre fico falando, porque eu digo assim, não são todos os animais que são iguais os lá de casa, que estão acostumados com ele. Eu penso muito nisso com o Daniel também, porque o Daniel também, ele foi criado
sempre tendo animais em volta. Então tem a Saori lá, tem o Tony, tem o Frajola. Gato também eu me preocupo um pouco, porque não é todo gato que permite. Não é todo gato que permite. Né? E para levar um arranhão, para machucar, não é difícil. E daí ele vai no hospital, daí você tem vários cães lá. Então eu sempre me preocupo um pouco com essa mas parte então também. Eu ia entender se o shopping colocasse, por exemplo, restrição pro Juninho. Porque, uma foto do Juninho. Joga uma foto do Juninho e coloca Juninho. assim, o Juninho não vai rolar. Pode. Juninho não Gente, pode eu não no podia shopping. sentar no sofá do lado da minha mãe que aquele cachorro me mordia. Era um negócio muito louco. E essa parte aí vai passando também por um crescimento nosso como tutores, né? Porque eu também preciso entender quem é o carinha que está lá em casa. Talvez não é bom eu levar o Juninho isso é lá. complicado porque isso daí Né? depende do bom senso das pessoas. E se tem uma coisa que não existe, Bom senso está em falta no mercado. bom senso, cara. Não mas existe. Mas é isso que eu tô E querendo às vezes dizer. não é por maldade. O cara tem um precisa- cachorro. Ele tem um cachorro, mas ele anda tão bonitinho, solto na rua. Pra que eu vou pôr uma coleira? Mas você não sabe que outro cachorro vai ter na rua, quem que vai aparecer, que barulho vai acontecer, que carro que vai passar. E a gente vive muito isso da difícil, Sou Amigo cara, quando a gente faz o rocão, né? Porque as pessoas acham que o comportamento que ele tem dentro de casa, num dia normal, sem som, Relaxado, sem tumulto, tal. sem não sei o quê, vai ser o mesmo comportamento que ele vai ter lá na praça, que a gente tem uma banda tocando, um monte de gente, outros verdade. animais, cheiro da praça de alimentação. Então, Imagina. assim, pro cachorro, cara, ele tá no estoque, né? É muito estímulo, né, pra ele. Eu acho que pro resto da galera que tá no Rocão, tá no Woodstock também. Todo mundo no Woodstock, Todo no mundo Rocão. ali. Já foi no Rocão? Não fui. Cara, é não muito fui. legal. Se Deus quiser, vai ter Então, tomara Logo que tenha agora em setembro. esse ano, né? Já vai se tudo voltar correr a ter, bem, porque a setembro pandemia acabou volta. quebrando. Estarei lá. Ô, Eve, mudando agora então dessa parte do direito animalista que eu falei pra você e indo pra essa parte nosso, né, do nosso dia a dia e tudo mais. Hoje, uma clínica veterinária... Até seria super legal a gente ter um papo desse, onde pudesse ter você e alguém do CRMV. Porque eu acho que acrescentaria pra caramba, né? Um fiscal, um diretor, presidente e tudo mais. Quem sabe num próximo papo a gente vai fazer dessa forma. Mas hoje, dentro de uma clínica veterinária, a gente tem algumas obrigações dentro do atendimento que vem junto com o nosso código de ética, né? Então, se uma pessoa chega com um cão e ele está num estado muito ruim, é uma emergência, é uma urgência, a gente não para pedir se vai pagar, como vai pagar, o que vai fazer. A gente dá esse atendimento, a gente faz a manutenção dessa vida, né, para dar continuidade. Mas é muito comum das clínicas veterinárias que essa cobrança seja feita no final ou após acontecer alguma coisa do tratamento, até porque você não sabe exatamente o que vai ser necessário. Se o tutor chega nesse momento e fala, não tem dinheiro, a clínica não pode não liberar esse paciente. Exato. Esse paciente vai ter que ser liberado. Aí o tutor fala assim, quero o prontuário. A clínica não pode segurar esse prontuário. O cara não pagou. Mas o que mais me trouxe espanto e... lei é lei, né? A lei não está aí para a gente concordar ou discordar. Mas que eu não consigo concordar é dos exames. Porque o exame ele é comprado. Então, assim, eu falo assim, viu, eu quero fazer um raio-x. Quero fazer um raio-x. Tá, daí o cara fala, pode fazer. O cara diz, pode fazer o raio-x. Aí você faz o raio-x. O cara vem, não paga, leva esse animal embora. E aí o cara fala assim, eu quero o laudo e as imagens do raio-x. E eu sou obrigado a dar. Esse cara não comprou. Eu entendo o prontuário, pelo prontuário ser um direito do paciente, né? Ser um histórico do paciente e tal e tudo mais. Mas não seria então o caso de nesse prontuário existir um parecer desse exame, mas não necessariamente a obrigatoriedade da entrega do laudo, do exame e da imagem, já que não foi pago por esse serviço que foi comprado? Eu tenho também essa indignação, Marcelo, pensando assim do lado da empresa, entendeu? É como se fosse um opcional. Você está comprando o carro, beleza. Você tem o opcional do ar-condicionado. Você quer? Quero. Depois você não quer pagar pelo opcional. Então, o exame, ele foi um opcional. Né? Mas ele é um opcional que, naquele momento, o médico veterinário entendeu necessário. E daí, por isso, é que o direito tem entendido que, por ser necessário aquele animal, ele faz parte do prontuário. Ele é como se ele fosse... o prontuário é um direito do animal, as imagens de exame realizado nele, os exames realizados naquele animal, pertencem ao animal. E o direito não enxerga que é direito
da dono empresa. da empresa receber a contrapartida. Mas aí você tem as mas formas Antes legais de ir atrás de antes receber. Da liberação, talvez, disso aí? Então, é isso que a visão do direito é inversa. Você entrega, porque você não pode reter no paciente, e o reter os dados, os documentos que são do paciente, que são os exames, resultados de exames, né? Laboratoriais, exames de imagem, enfim. E a alta do paciente, isso tudo é do paciente, do tutor. E daí o que o direito coloca, doutor, é que as clínicas, né, assim como os hospitais humanos, eles têm outra forma de buscar a cobrança, que é a cobrança judicial por via simples, né, cobrança de execução. O que me dá um certo desconforto, e que eu entendo, que eu acho um tanto absurdo, é porque, assim, a clínica, ela deu essa opção da pessoa, fazer ou não fazer o exame. Sim. A pessoa optou por fazer o exame. E depois ela não faz o pagamento, mas ela recebe o resultado do exame. Então, para aquela pessoa, está resolvido o problema. Mas a clínica agora vai precisar começar a correr atrás. E como a gente sabe, aqui no Brasil, essas cobranças judiciais, às vezes, se delongam por muito tempo. E, às vezes, o custo que a clínica vai ter para manter o pagamento desses exames, porque ela faz agora, ela paga agora. E muitas vezes ela faz num terceirizado. É o que eu ia falar. Né? Quando você pega aqui Então, no ela nosso paga caso, o que é um terceirizado hospital, agora. ainda é uma coisa que acontece ali dentro da estrutura, tudo mais. Mas você pega o cara que tem que chamar o profissional volante, às vezes o cara vem, vai ter que pagar aquele cara, tirar do bolso. Para receber depois. Se receber. Se receber. Se receber, porque é Exatamente. super comum o cara não mas ter mais nada ou no menos- nome e não dá nada. Exato, mas é mais ou menos o risco que a gente corre na profissão da advocacia, sabe? Na nossa profissão da advocacia, eu vejo, por isso até que eu entendo a indignação, porque eu vejo muito o que acontece nos escritórios. Quando o cliente te procura, ele está com a corda no pescoço. Ele precisa que você resolva o problema dele. E daí você coloca, ok, meus honorários é X% no final do processo, ou é X reais com a sentença. Quando chegar nessa hora de receber, o problema do teu cliente você já resolveu. E daí ele fala assim, ok, mas eu não tenho como pagar. E você está com o contrato de honorários na mão. Né? E você vai ter que fazer o quê? Executar esse o contrato de contrato, honorários, agora você tem o buscar patrimônio, que muitas vezes a pessoa não tem também, buscar patrimônio, tentar fazer essa execução para receber por um serviço que você já prestou. Né? Então, assim, eu entendo a indignação de vocês, porque é a minha também. Né? Assim, eu resolvi já o problema, assim como vocês. Muitas vezes eu já salvei o animal da pessoa. Ela já foi para casa com o animal e ele está salvo, estava quase morrendo e está tudo ótimo. Mas cadê o meu agora? Sim. Né? O que eu não consigo é essa parte dos exames mesmo. Porque eu encaro, ou encararia, como uma compra que não foi paga, então eu não preciso entregar. O tratamento eu entreguei, eu fiz, o prontuário eu posso até entregar e pode até estar escrito que foi feito um raio-x, que foi visto padrão bronquial e tal. A entrega das imagens que me parece injusta nesse tipo de caso, sabe? Que me parece bem mais injusto nesse tipo de caso. Renatinho, fechamos? Cara, fechamos, né? Eu acho que nós vamos deixar essa discussão aí da parte A gente veterinária. já foi Vamos bem, fazer porque a parte toda animalista... Nesse esquema aí que você falou, Vamos chamar mais gente. na minha cabeça, na parte animalista, o caso do Rambo. Do Spike e do Rambo. Mas daí, cara, já foi pra parte de coelho, condomínio e tudo mais, rendeu pra caramba o papo. Eve, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Espero que você volte outra hora, quem sabe, pra gente falar com isso, com mais alguém, para fazer um debate bem legal. Se alguém tiver alguma pergunta que está assistindo isso aqui, que está escutando ou algo assim, pode mandar para a gente acaba tendo bastante contato com a Eve, porque a ONG Sou Amigo é uma parceira bem forte nossa também, então a gente consegue estar transmitindo e quem sabe gravando um vídeo, estando conversando, fazendo um post sobre essa dúvida que a galera tenha. Fechou? Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Valeu, gente. Até mais. Valeu.